como uma tese. E aí eu dei o exemplo para vocês que muitas pessoas podem compartilhar a ideia de que bandido bom é bandido morto. Muitas pessoas também podem compartilhar da opinião que nenhuma política é boa. Todo político é corrupto e todo corrupto, né, rouba e tá aí para poder, né, não faz nada de bom pra gente. Muita gente pode concordar que viado só é viado porque não levou umas boas surras e não levou umas pauladas suficiente, por isso é gay. Muita gente pode concordar que o lugar de negro é lá na senzala. Entende? Tem um certo problema quando a gente assume uma opinião que está sendo compartilhada por um outro, quando a gente não entende o contexto dessa opinião. Por exemplo, esses exemplos que eu dei para vocês. E também tem uma coisa também que é super importante na tese, que diferencia tudo. Ela é factual. A gente consegue dar provas sobre isso. Como é que você prova que fulano de tal é viado porque não levou uma boa surra? Entende? Não existe provas sobre isso. Muito pelo contrário, a ciência mostra o oposto, que a sexualidade ela é congênita. É isso que a ciência tem provado. Então, o que as provas indicam vai para o outro caminho. Então, as opiniões coletivas continuam sendo opiniões. Continuam sendo opiniões. E mais do que opinião, é senso comum. O termo correto é senso comum. Sim. E então eu não diria. Opinião é tipo isso. Eu não gosto de mamão, é ruim. Eu não gosto de café, é muito ruim, né? Não, né? Não gosto de fulano de tal, não vou com a cara dela, né? Isso, né? Diz de uma experiência, de algo que você experimentou, algo que você teve na sua experiência e que te propôs uma visão de mundo sobre. Agora, quando a gente fala de tese, a gente está falando não só de algo que pode ser compartilhado, mas algo que você consegue provar, algo que você consegue mostrar. Por isso que dados, notícias, até mesmo conhecimento de literatura te ajuda, porque você consegue dizer de algum outro lugar ou trazer alguma outra dimensão, uma prova, um conteúdo, para que outras pessoas possam evidenciar aquilo. A diferença da opinião e da tese é evidência. Enquanto opiniões, às vezes pode ser uma opinião individual, às vezes é uma opinião coletiva, mas elas ainda estão no senso comum. Elas não têm nada de embasamento, elas não se comprovam, elas não sobrevivem à realidade. Quando você olha para a realidade, olha as provas e analisa, elas caem por terra. Não funcionam. Sim. Então tá aí uma boa diferença de opinião e tese. E aí, gente, ficou claro isso? A pergunta do Caio é muito boa. Tabata, entendeu? Thiago, como ficou? Porque esse é o divisor de água de uma boa redação e de uma redação que vai tirar uma nota ruim. As pessoas não conseguem construir teses. Por isso que a primeira aula tem que ser aqui. A primeira aula, divisor de água, é a redação. Eu quero dar o meu ponto de vista, mas o meu ponto de vista tem que ter provas. Eu preciso mostrar como é que eu cheguei naquele determinado ponto. Olá, Lívia, bom dia, tudo bom? Lívia, seja bem-vinda, mas só para te dar um contexto, a gente está discutindo os conceitos fundamentais da redação, qual é o objetivo da redação, o que se faz na redação. Antes de a gente começar a escrever, a gente precisa saber, eu escrevo com qual objetivo, né? E esse objetivo é marcado pela tipologia textual e eu estou dando uma leve explicação, uma exposição sobre tipologia textual. E aí já estou fazendo até o resumo já da primeira exposição que eu já fiz até agora. 4 conceitos... Vai lá, Léo. Você voltou a gravar? Tô gravando. Tá. E é isso, Lívia. A turma não se opôs à gravação.
E aí eu tô gravando, pelo menos a minha fala, grava mais o meu microfone, o microfone de vocês não grava. É isso. Gente, se eu perguntar pra vocês aí, será que rola? Vocês conseguem explicar? Tabata, você tá por aí, Tabata? Você tá me ouvindo? Não sei se a Tabata tá me ouvindo. Tiago, você Eu tô te ouvindo. tá me ouvindo? Ô Tabata, eu queria saber o que que você entende então, o que que é tipologia textual, Tabata. Ai, meu Deus. Ai, dá uma vergonha. Se não for acertar, Fica tranquilo, a gente tá aqui pra acertar, pra errar. O que que você entendeu? Fala o que você entendeu. E não precisa Bom, repetir as minhas palavras não. eu entendi que são tipo de textos, né? Sim. Que são. Ai, meu Deus do céu. Tipo de texto. Isso, são tipo de texto que a gente vai. Desculpa, pera rapidinho, que eu já falo isso. Desculpa, Tabata, você tem exemplos de tipo de textos? Se eu me lembro, é argumentativo. Se eu me lembro, acho que é dissertativo. Peraí, tem mais algumas coisas É que eu isso. tô me lembrando. Quando eu escrevo um bilhete, é um texto? Quando você. É uma comunicação, né? E qual é a diferença da lista do mercado e o bilhete que eu deixo pra minha mãe? Tem uma diferença os dois, você sabe? Ai, gente. Tem mais alguém, gente. Ai, com vergonha. Eu, sinceramente, agora você me pegou. Nem eu sei a diferença entre um bilhete e uma lista de mercado. É. Você sabe, Caio, a diferença? Não. Não. A diferença é o objetivo. Eu posso escrever um bilhete pra minha mãe e querer que minha mãe lembre de algo. A lista do mercado eu tô fazendo tipo um lembrete normalmente pra mim mesmo, né? Então o objetivo é o objetivo do que eu tenho que comprar. Então a diferença de um pro outro é a meta. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu cheguei a falar um pouco disso. Diferentes tipos de texto têm diferentes finalidades. Diferentes tipos de texto têm diferentes metas. Querem chegar em lugares diferentes. Então é mais ou menos aí. E aí eu dei até um exemplo para vocês de um bilhete e um conto, né? Os dois são textos. Os dois são tipos de texto diferentes. Mas a meta, onde quer se chegar com os dois, são diferentes. E aí, entenderam isso? Como ficou? Entendi. Vocês lembram qual é a meta? Ou vou perguntar pro Thiago. O Thiago tá por aí, Thiago? Ou... Tá, Thiago? Acho que sim. Queria saber, Thiago, se você entendeu qual é a meta da redação. Como ficou pra você? Oi? O microfone ficou abafado. Isso, dissertar e argumentar. Falou conceitualmente, muito bom. Mas o que é dissertar? Alguém sabe? Caio? Desenvolver o texto? Falar sobre o texto? Falar sobre. Falar sobre o que exatamente, Caio? Sobre o que é pedido, né? O que é pedido? Aí, O tema. sim, o tema. Aí eu vou dizer pra vocês que vocês bateram na trave. A dissertação é sobre o ponto de vista. Vocês precisam dissertar sobre o ponto de vista de vocês. Se lembram um pouco disso? Não. Não? Eu dei o exemplo eu perguntei sobre a mãe do Caio. E aí eu falei que as pessoas estão dizendo que a mãe dele é desonesta. E ele fala, não, minha mãe não é isso. Minha mãe é uma outra coisa. O que ele fez, ele dissertou, falou sobre o ponto de vista dele.
O que precisa aparecer logo no primeiro parágrafo da redação, na introdução, é o que você pensa sobre esse assunto. Qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Mas não pode ser uma opinião, né? Não é uma opinião, ela é uma tese. Então a gente normalmente sempre disserta uma tese. Sempre se disserta uma tese. Pode falar, cara. Dá para fazer uma tese sem dados, sem números, mesmo não sendo opinião? É difícil, Caio, muito difícil. Ó, você pode escrever sem dados, sem notícias, mas você vai precisar de história, ou você vai precisar de filosofia, ou você vai precisar de literatura, ou você vai precisar de analogias, você precisa de mostrar evidências. Sem isso, não é tese, é opinião. Sim. Na verdade, sem qualquer tipo de informação ou documentação, você não tem como gerar uma dissertação. Não tem como. Essas coisas andam juntos. E aí, já vou dizer para vocês um pouco sobre a estrutura textual, dissertativa argumentativa. A gente vai ter uma aula de estrutura. Hoje é uma aula de apresentação dos fundamentos. Depois a gente vai ter uma aula de estrutura. O que se faz na introdução? Como é que se monta uma introdução? Quais são as etapas de uma introdução? O que é desenvolvimento? Quais são as etapas de desenvolvimento? Como é que eu faço um desenvolvimento? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas antes, a gente precisa saber por que a gente faz desse jeito. A gente faz desse jeito, com uma introdução, com um desenvolvimento, com uma conclusão, porque a gente quer alcançar uma meta. Porque a gente quer chegar em um objetivo. E esse objetivo é convencer o leitor do meu ponto de vista. E para convencer o leitor do seu ponto de vista, as coisas precisam estar organizadas, as coisas precisam estar sequenciadas e ela precisa ter uma sensação de progresso. E a gente só consegue montar esse progresso quando a gente tem início, meio e fim. Se o texto não tem início, meio e fim, ele não tem nada disso, ele não chega numa meta, ele não chega a lugar nenhum. É que nem aquelas pessoas, e esse é um erro muito comum de redação, que eu espero que vocês não cometam, é tipo falar assim, a violência contra a mulher começa dentro do lar. Então, dentro do lar, a mulher... Não. No meio do texto, a pessoa começa a falar da força policial. Não, mas a justiça não combate isso direito. A justiça... E no início do texto, a pessoa está falando de uma outra coisa. Ela estava indo para a direita. E aí, no meio do texto, ela vai para a esquerda. Aí, mais um pouquinho, ela vai para cima. Depois, ela desce. E aí, quem está lendo fala, cara, você chegou a lugar nenhum. Isso é um erro muito comum. Isso é um erro de coesão textual. Coesão textual já vai mais um conceito também para vocês. Espero que vocês estejam com o caderno anotando, tá? Isso vale ouro. Isso vale a aprovação de vocês nos concursos, em tudo que vocês querem realizar. Sem isso aqui... Então, assim, anotem, importante. Coesão é as coisas estarem conectadas, coercitivas e seguindo uma lógica e uma organização. E elas seguem uma sequência e faz com que tenha um progresso nas suas ideias. E aí a gente faz essa montagem quando a gente aprende estrutura textual, que a gente fala na próxima aula. Mas por enquanto, o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é, existe diferente tipo de texto. Redação é produzir um texto. O que é redação? Produzir um texto. Só que não é qualquer texto. O texto que a gente está tratando aqui é um texto dissertativo argumentativo. Dissertar é falar sobre, que é a pergunta que eu fiz para o Caio, mas não é falar sobre o assunto, é falar sobre a sua tese, é falar sobre o seu ponto de vista. Por que tem que ser sobre a tese e sobre o seu ponto de vista? Porque a meta é convencer o leitor do seu ponto de vista. Então você não tem que falar sobre o assunto, você tem que falar sobre o seu ponto de vista, porque essa é a meta da redação. Convencer o leitor do seu ponto de vista. E como eu convenço alguém? Com dados, com informação, com história, com filosofia, com notícias. Por isso isso tem que aparecer na redação. Porque você está convencendo alguém do que você pensa.
E você só convence bem alguém do que você pensa com provas. Você não pode acreditar que eu tô usando uma camisa rosa porque eu sou um cara legal, porque eu sou bonito, porque eu sou gente boa, porque eu sou incrível. Não é isso. Caguei. Tem que ter provas. E são as provas que vão fazer com que o leitor entenda o que você pensa. Que seja convencido pelo que você pensa. E aí, gente, ficou claro isso? Como é que tá? Vocês entenderam o que é ponto de vista? Como ficou? Lívia, eu entendi que você tá sem microfone. Mas se você quiser escrever suas dúvidas, tá bom? Você pode escrever. Tá bom que eu vou estar respondendo assim que possível. Ô, Caio, Gente, pode falar. é só pra avisar que eu já criei lá a turma já, tá, gente? Quem Tá. quiser entrar, depois pode entrar. Valeu, Léo, de verdade. Caio, você entendeu porque uma opinião coletiva, às vezes, ela não é boa? Sim. Fala aí um pouco, por que ela não é boa? Porque continua sendo uma opinião, né? Não tem nenhum fato. Isso. Então não está estruturado em nada. Exatamente. É exatamente isso. E aí, o que é redações normalmente, que ficam entre 500 e não sai de 500? Muita gente fica estudando redação, estuda estrutura, não sei o que, mas não sai, às vezes não sai do 500. Porque fica muito falando sobre, fica muito opinativo, né? Fica muito falando sobre o assunto. A dissertação não vai para o ponto de vista, não vai para a tese. Fica falando sobre o assunto, fica falando sobre o tema. Quando caiu, os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Quando caiu esse tema. E as pessoas ficavam falando, não, porque pessoas de religiões de matriz africana, né, conhecida por causa do instrumento da macumba, né, que é um instrumento, né? O macumbeiro, né, sofre preconceito aqui, sofre preconceito lá, sofre preconceito na escola, não sei o quê. Tá falando sobre o assunto. Mas qual é o ponto de vista dessa pessoa? Isso é bom? Isso é ruim? E aí também cai naquilo que eu estava falando sobre vocês, sobre aprender a ler o tema. Existe algo central que precisa ser mais falado no tema. Quando o tema caiu, os caminhos para se combater a intolerância religiosa, você não tinha que falar na sua redação que existe intolerância religiosa. Todo mundo sabe que existe. O que o tema da redação queria era os caminhos. O que a gente faz? Como que se resolve? Quando o tema caiu, a persistência da violência contra a mulher. Não tinha que ficar falando que mulher sofre violência aqui, todo mundo sabe. Mas por que persiste? Por que isso continua? Por que isso não acaba? O que está colocado na nossa sociedade que isso não tem um fim, que retroalimenta isso? As persistências da violência contra a mulher. Então a coisa mais importante para falar não era a violência contra a mulher, mas a persistência. Quando o tema caiu, os caminhos para se combater a intolerância religiosa, não é para falar sobre intolerância religiosa, mas os caminhos para se combater. Aprender a ler o tema é fundamental para que você consiga colocar o seu ponto de vista. Porque se você não entender o tema, o seu ponto de vista vai estar torto, não vai estar alinhado. E aí toda a redação vai por água abaixo, a sua nota também vai por água abaixo, junto com a sua tese. E aí tem uma pergunta aí que a gente já falou já. Tipologia textual é o tipo de texto e a principal característica que muda de um tipo de texto para o outro é o objetivo, é a meta. E aí a gente também falou que a dissertação é falar sobre, mas não é falar sobre o assunto, sobre o tema, mas é falar sobre o seu ponto de vista. E aí o tema da redação, a tipologia textual, ela é dissertativa, argumentativa. E aí, Léo, eu queria saber se você entendeu o que é argumentação. O que é argumentar? Argumentar, pelo que eu, o pouco que eu entendo, é você
falar sobre. Não é ponto de vista. O que era mesmo que você tinha acabado de falar? É você argumentar sobre um assunto, né? Sem colocando fatos e com provas, né? Sem usar a sua opinião pessoal, né? Como base, como fundamento. Não sei se é bem isso. Eu acho que é isso. Eu só diria uma palavrinha para poder te ajudar a complementar o que você falou. É defender. Defender. Essa é a principal característica de uma argumentação. Você defende ela. E aí eu vou perguntar aí pra Tabata. Tabata, Oi? como é que eu defendo um ponto de vista? Como é que eu defendo um ponto de vista? Bom, em termos que eu ouvi você explicando da redação, é você dar provas, né, a isso, ao teu ponto de vista, colocar, se não estiver falando besteira, né, colocar dados, enfim, ter provas com aquilo que você está falando sobre. Perfeito. É isso. Então, e o Léo também já tinha dado também umas pistas aí de dados, ele falou sobre isso. Peguei, né? Pegou. É absolutamente isso. Então, só pra gente fazer uma recapitulação, eu vou perguntar pro Thiago. Thiago, então, o que é dissertar e argumentar, Thiago? Se estiver aí me ouvindo. Será que tá por aí? Tá por aí, Thiago? Eu vi que você abriu o microfone, mas a gente não tá te ouvindo. Defender o seu ponto de vista sem ter uma opinião. É defender seu ponto de vista e não ouvir o resto. Eu não sei se você tá... talvez você esteja com problema no microfone, Thiago. Bom, mas o caminho que você começou a montar tá correto. É defender um ponto de vista e a gente defende esse ponto de vista com dados, com informação, com notícia, com alusões, com filosofia, com história. É isso que se faz numa redação, gente. Então o caminho da redação é esse. Então eu vou parar de gravar porque a exposição